Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Vamos passar para mais uma lição aqui do livro do Yogananda, Jornada para a Autorrealização. E o tema de hoje é experimente sua imortalidade crística. Vamos lá. Na tela do tempo, o drama da vida se desenrola no cinema do mundo. O diretor cósmico vem projetando na tela os muitos e variados filmes de eras antigas, medievais e modernas. Ele dirige filmes de guerra, fome, pobreza, tragédia e comédia, o bem e o mal, para manter o público entretido ao longo da eternidade. Sendo enorme o apetite das mentes que gostam de entretenimento, o diretor cósmico tenta filmar e projetar uma verdadeira coleção de películas. A Terra foi feita para ser um lugar de alegria, uma casa de diversões temporárias para imortais. Mas como esquecemos isso e acabamos identificados com o drama terrestre, sofremos. Precisamos lembrar que nosso verdadeiro lar é a mansão da imortalidade imutável, sempre nova, bem-aventurada e onipresente. Almas sem sabedoria que cabulam as aulas e se embriagam com as ilusões dos desejos mundanos, querem permanecer no cinema terreno, experimentando as excitações do prazer e da dor, da saúde e da doença, da vida e da morte. A criação veio para ser em razão de um desejo desinteressado do espírito. O Senhor era um e sozinho, sem ninguém para usufruir de sua alegria. Então, ele desejou expressar sua bem-aventurança através de muitos. Enviou à terra seres imortais, imagens individualizadas de si mesmo, para observar os breves dramas da vida e da morte, sempre em mutação. Infelizmente, enquanto desfrutavam de sua individualidade, os imortais caíram na armadilha da dualidade, por identificação com os personagens do filme terreno. As divinas almas imortais sucumbiram à doença da ilusão, à consciência mortal de mudança. Assim como um príncipe rico acreditou ser um mendigo pobre e miserável quando estava bêbado numa favela. Também os mortais se imaginam doentes ou sadios, vivos ou mortos, felizes ou infelizes, quando embriagados pela ilusão da mudança no espírito mortal da terra. Eu até preferiria me entediar com minha imortalidade a sofrer o pesadelo de uma morte terrestre decorrente de uma doença maligna. Mortais tolos, enquanto atuam numa tragédia terrena, identificam-se com o seu papel temporário, levando-o demasiadamente a sério. Começam a gemer quando têm que representar o papel de morrer na pobreza. Se um imortal desmaia pensando que morrer de um tiro, que era apenas um ferimento onírico numa peça onírica, então é um tolo. Quantas torturas mentais ridículas os mortais entorpecidos infligem a si mesmos. Alguns homens ricos sonham com um colapso nervoso, morrem dizendo: se eu pudesse viver na terra com um corpo saudável, eu seria feliz, mesmo sem nenhum centavo. Então reencarnam como alguém saudável, mas sem dinheiro. Então lutam e lutam por dinheiro. E quando estão morrendo de fome, dizem: se eu tivesse saúde e dinheiro, como seria feliz? E reencarnam com bastante saúde e dinheiro, mas sem felicidade. No leito de morte, pensam:
Se eu pudesse ter felicidade, não me importaria com riqueza nem com saúde. A reencarnação seguinte vem à Terra muito felizes, mas sem saúde ou dinheiro, dos quais logo reconhecem a necessidade e assim continua o ciclo. Dessa maneira, as almas imortais punem a si mesmas repetidas vezes, pois nunca conseguem encontrar felicidade completa na Terra. Extrema tolice é morrer de coração partido e ir para o túmulo com desejos insatisfeitos pelo fato de assistir ao cinema terreno ou nele representar, pois o drama na Terra jamais conseguiria proporcionar a felicidade perfeita do espírito. Algumas pessoas morrem ansiando pelo amor humano perfeito. Outros morrem sonhando com a felicidade perfeita decorrente da fama e da riqueza. Mas estão todas enganadas, pois ser dono de toda a terra e ser venerado por todos os seus povos é muito pouco se comparado ao que se perde por permanecer um mortal pródigo. Estar em contato com a onipresença é ser dono de todo o cosmos, com todo o seu entretenimento e com a imortalidade sempre nova. Em comparação, possuir a terra não é nada, tal posse estaria cheia de angústias. E na luta da morte, a ilusão que lhe está sendo arrancada seria uma tortura para a alma. Até aqui que está marcado. Vou levar um pedacinho. Bens materiais não podem ser possuídos por ninguém, pois na hora da morte precisam ser deixados para trás e dados aos outros. Temos somente a permissão de usar os objetos deste mundo. Portanto, é tolice ser possuído pelas posses materiais. Ore apenas para que lhe seja dado o uso do que você necessita e o poder para criar essas coisas à vontade. Assim que achei que é isso. Mas eu acho que é isso. Acho que ela fecha bem a questão. Mais esse pedacinho. Só tem mais um pedacinho aqui. Como a morte nos obriga a deixar tudo para trás, até o milionário morre pobre. Então seja como Jesus, materialmente pobre, mas rico em Deus. Ele nada tinha de material na vida, mas tendo a Deus, tinha tudo, mesmo após a morte. As pessoas ricas de mente mundana têm tudo nesta vida e nada depois. A gente vai a lição inteira para poder... Sempre tem um pedacinho a mais. Lembre-se, independentemente de quem você é ou das condições em que vive, não pense que seus problemas são os maiores do mundo, mesmo que esteja representando um papel cheio de doença e pobreza. Há outros que representam um papel muito pior que o seu. Na vida terrena, um milionário ou um indigente é a mesma coisa, se você puder compreender. Se você se vê como um ator no cinema da Terra, só precisa se lembrar de representar alegremente o seu papel, pequeno ou grande, nada mais. Só isso, fácil, né? Fácil de resolver, né? Como é fácil, né? Tem dúvida, né? Sim. Então. Não dá nem para falar. É como o Zaiden disse numa palestra dele, eu lembro, um tempo atrás aí, que se a gente pegar toda a riqueza do mundo e pôr aqui, ó, é pouco. Exatamente. Perto que a gente pode sentir quando você tem Deus, né? Então, acho que fecha bem o tema quando fala de Jesus ali e alguns outros que viveram na Terra, a gente tem como exemplo, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, né? Que viviam felizes, tinham as dificuldades, passaram por pobreza, doença, né? Mas eram sempre alegres, sempre felizes, e via na alma deles que eles eram felizes. Pobreza, né? Assim, uma pobreza é pobre. Por aí, né? Chico Xavier mesmo não tinha nada e sempre sorrindo, sempre tinha uma lição para nos dar aí.
Sempre de coração sempre aberto, com o né? coração aberto, sempre otimista com as coisas, Você né? conheceu ele, né, Celeste? Não cheguei a conhecer pessoalmente. Você não foi lá? Não fui. Ah, Não cheguei. Gostaria de ter conhecido, mas não consegui. Xavier. a Sônia conheceu, a Sônia foi lá. Ela comentou mesmo que ela foi. A gente corre aí a vida toda atrás de um monte de coisa que vai ficar tudo aí, né? Vai A ficar. gente doa a saúde nossa, nosso tempo, né? Atrás do que vai ficar, né? Atrás do que a gente não vai poder levar embora, né? E dedica Exatamente. tão pouco tempo às coisas que realmente são importantes, que a gente vai ter, Para depois. a gente vai usar depois, né? Que seria essa conexão com Deus, esse sentimento de Deus também dentro de nós, né? O que você achou, Zé? Olha, é difícil até de comentar, viu, Jorge? Tanto que tá. Eu falei que os tapas na cara vem de todo lado, né? Com certeza. Então, e é tanta coisa que a gente faz, uma busca, né, de coisa, de satisfação, quando é uma coisa bem, bem diferente, né, do que a gente tá correndo atrás às vezes, né? É só você parar e fazer a limpeza mesmo, né? E Fazer a limpeza não só de armário físico, né? tudo, né? Tudo. E quando a gente que nem, começa a pensar, né, nas coisas, eu penso muito assim também. Às vezes começa a cair nos dilemas da vida aí, né? Você fala, nossa, tem hora que você para, por que eu tô fazendo isso, né? Eu tenho meu terreninho lá que eu tô pagando, um esforço para pagar tudo. Às vezes eu penso assim, mas será que eu vou morar aqui? Né? Por que eu tô, né? Assim, eu fui no embalo, fui fazendo, tá tirando, às vezes tira até a paz lá, porque você começa a ver que tem que ir lá e daí fica De repente você atrasado, precisou não sei o quê. atrasar, Aí você fica com aquela cabeça aqui, mas será que eu vou? Será vou que conseguir. compensa perder, né, todo esse tempo aí? Não sei, será que eu vou morar aqui? De repente muda toda a cidade de novo, vou para outro lugar, fica aí. Aí você começa a cair nos dilemas, mas e se eu não fizer também? Aí você fica naquela, sabe? Eu tenho muita dificuldade com isso, com parte de programação, assim mesmo, de se programar, né? Porque a gente vem de um ensinamento que é assim, né? Você vai chegar, você precisa trabalhar, você tem que comprar suas coisas, não sei o quê, Isso, ter as você tem que coisas, né? Um emprego ter bom, pelo menos o estudar, básico, e né? não sei o que lá, e daí você vai ter isso, vai ter aquilo. E a gente começa a deixar tudo, a gente não começa a pensar no que é mais importante e o menos importante, né? O que dá pra gente dispor mais energia e o menos, Sim. né? E a gente fica, às vezes, até sem saber como agir, né, Jorge? Sim. Mas eu acho que uma coisa que é interessante, gente, a gente já tem falado isso várias vezes, e eu acho que cada vez mais a gente tem visto essa questão de quanto, inclusive para a gente quebrar as barreiras da nossa mente, eu acho que não sei se nós falamos alguma coisa disso na quinta-feira ou não, né? Para nós vivermos na Terra, tendo ciência que todos os seres crísticos, eles nos veem individualmente, todos os seres crísticos, né? Todo ser que ele entra no nível crístico, ele consegue ver a humanidade como um todo, tudo igual, né? Então, a gente ter essa certeza, por exemplo, que se lá a mãe do Gerson estava lá pensando numa cebolinha no cheiro verde lá, né? Para um amigo nosso da consciência crística, induzir alguém a ir lá e bater na porta dela, isso é a mesma coisa de, sei lá, de abrir uma torneira ou abrir um copo d'água, né? Eu acho que tem uma lição lá que o mestre do Yogananda orienta ele, né? Orienta-o, na verdade. É uma história que eu já contei para vocês sobre o repolho, né? O Yogananda estava andando com o mestre dele na rua, estavam na caminhada, e aí o Yogananda tinha dado 3 repolhos para o mestre dele, que ele tinha plantado, aguado e adubado, e aí ele deu para o mestre dele. E aí eles estavam andando, e o mestre dele falou, vamos voltar para casa lá. E ele perguntou se o Yogananda tinha fechado o portão do fundo. Eu não me lembro se ele falou que tinha, que não tinha, se ele não lembrava. Aí ele volta e fica olhando. Aí o que ele acontece? O que ele narra lá? Que vem um mendigo, entra pelo portão do fundo, entra
no ashna lá, pega um repolho, porque ele tinha guardado o repolho, não sei por que, embaixo da cama, né? Embaixo da mesa, sei lá onde estava guardado o negócio. Né? E o mestre, o mendigo pega o repolho e vai embora. E aí o mestre do Yogananda fala para ele, você não fechou o portão no fundo. E fica, ele conversa sobre isso. Mas o que é importante? Que o mestre dele depois relata, falou, olha, Yogananda, a gente estava caminhando e eu vi esse rapaz pensando que ele queria comer o repolho. Aí eu lembrei que você tinha deixado o repolho lá. E eu conduzia a mente dele para que ele fosse lá, entrasse e pegasse o repolho e levasse embora. Por quê? Porque para esses seres crísticos, tudo é visível. Eles veem a vontade de todos, as necessidades de todos, a dor de todos. Então, nós precisamos começar a balizar nossas mentes, se podemos dizer dessa forma, e de vivermos dentro dessa realidade, porque se for necessário, né, como dizem os nossos amigos guardiões, não é a melhor casa de uma rua que é assaltada, né? Não é o melhor carro da rua que é assaltado, não é a pessoa mais rica que é assaltada. Existe uma ordem até no assalto. Isso segue uma ordem. Existe uma lei que rege isso, né? Então, nós precisamos começar a quebrar a nossa barreira, porque se a gente estiver realmente necessitando de algo e a gente for merecedor daquilo e a gente estiver canalizado naquilo, né? A facilidade para qualquer ser crístico, né? Fazer essa colaboração, vamos pensar assim, ou esse milagre, se vocês querem falar. Até tem um caso interessante de uma pessoa que é amiga minha, e ela, por uma brilhante ideia, ela resolveu suicidar-se, né? E aí como ela resolveu suicidar, ela comprou medicamento, teve uma ideia mais brilhante ainda, queria se suicidar tomando cerveja. Colocou um veneno na cerveja, né? E ela teve outra ideia melhor ainda, mais brilhante ainda. Antes dela se suicidar, ela foi orar, né? Pedir perdão para Deus porque ela ia fazer e tal. Mas ela tinha colocado, eu não me engano se era um tipo de tóxico ou se era o famoso chumbinho, né? Que toma, às vezes a pessoa coloca ali e toma com qualquer tipo de líquido. Eu tenho um paciente também que fez isso com Coca-Cola. Ele disse que eu não vou morrer feliz tomar Coca-Cola, gostar de Coca-Cola, tomar Coca-Cola. Essa outra era cerveja. E aí ela foi lá, orou, né, para Deus, pedindo perdão porque ela ia se matar. E nisso que ela está orando, alguém bate na porta, a vizinha dela, e chegou lá, bateu lá, perguntou, oi, tudo bem, tal. E ela tinha muita liberdade na casa, ela foi lá, já viu a cerveja em cima da mesa, falou, eu vou tomar um gole dessa cerveja. Daí a amiga falou, não tome, não deixa de tomar, não queria de forma nenhuma que ela tomasse. Aí a amiga percebeu que tinha uma coisa errada, porque se elas eram amigas, né, com certeza deviam ter o hábito de tomar cerveja juntas, e ela percebeu que foi assim muito veemente a negação da até então tendente a suicida, né? Não permitir que ela tomasse cerveja. Daí, quando ela realmente foi tomar, a amiga falou, não tome porque está com veneno. Por que está com veneno? Não, porque eu ia me matar. E aí elas acabaram conversando e o suicídio não aconteceu, essa pessoa está viva até hoje. Mas, com certeza, quando ela orou e pediu a Deus lá, alguma mente iluminada viu o que estava acontecendo, né? E, logicamente, conduziu essa vizinha até lá, né? Fez com que o ato fosse impedido, na verdade. Então, é muito importante nós começarmos a não andar sozinho mais na Terra, a não viver como se a gente dependesse do salário, se a gente não dependesse das pessoas que estão em torno de nós, dependêssemos do que a gente tem guardado no banco. Sei que você tem gente que tem dinheiro guardado no banco, né, Gerson? É difícil, né, gente? Né? Mas tem. Tem gente que tem dinheiro guardado no banco até para falar assim, não, se eu viver até 100 anos, está guardado. Ela vai continuar o dinheiro hoje para viver até 100 anos. Mal sabe, coitado, que de repente, né, vai chegar aos 80. Mas cada um faz o que acha melhor. E nem quer dizer que isso está errado, né? Mas as pessoas têm essa postura. E não há nada de errado nisso. Se a pessoa tem condições de ter uma reserva guardada, é dela, ela que faz o que ela vai bem entender. Mas o que a gente está tentando compartilhar, né? O quanto a gente tem visto esses amigos da espiritualidade nos despertando, nos alertando. Tipo, nós estamos aqui, nós estamos com vocês, né? Eu acho que tem uma das últimas palestras que o Zayder fez lá no espaço, né? Ele falou, gente, o que vocês precisam? O que falta para vocês? Né? Então, essa intimidade, esse entrosamento,
essa convivência, essa amizade, essa intimidade com esses seres, com Deus, com Jesus, ou com a mãe, na verdade, não há mais o tempo, né? Que nós tínhamos na nossa mente de ir na missa de domingo, ou ir no culto de noite, de manhã, ou ir no espaço, no centro, no tal e tal dia. Então, o que esses amigos que estão conosco estão nos convidando, né? Não tem mais hora, não tem mais tempo, não tem mais dia, né? A gente já estava falando sobre a questão da mediunidade. A mediunidade não é para ser praticada de quinta-feira, de segunda noite, quinta noite e sábado de manhã. Não é mais assim, né? É o amor, essa... E não é uma mediunidade, eu acho que a gente talvez praticar o amor, na verdade. Então a gente até deixar, né? Porque já nos foi dito isso, que o melhor médium não é o que incorpora, não é o que cura, não é o que psicografa, não é o que é intuitivo, não é o que é de transporte, o que é de sinestesia ou qualquer coisa assim. O melhor médium é aquele que ama, né? Então, se nós formos o médium do amor, o médium do bem, e estarmos o tempo todo fazendo bem, né? Como disse a própria mensagem, né? Que nós sejamos o próprio amor de Deus vivo. Aonde? Em todos os lugares, né? O Zayder, eu acho que não vai ser hoje, porque a gente tem umas coisas para fazer. Então, o Zayder, ele vai falar, eu estava conversando com ele esses dias, mas até bom você já ir pensando, né? Ele vai estar falando sobre isso algum dia. Ele falou sobre o médium da luz e o médium da escuridão, né? E aí ele vai meio que levantar uma questão, né? Que médium que você é dentro de casa? Que médium que você é no trânsito? Eu só vou falar os tópicos que ele está me falando, depois ele vai falar sobre isso, né? Que médium você é no trânsito, né? Que médium você é dentro da sua casa com a sua família? Que médium você é, por exemplo, no seu espaço religioso? Porque tem pessoas que vão ouvir isso e são evangélicas, católicas, ou até estão ouvindo e são de outras crenças, né? Que médium você é no espaço religioso que você frequenta? Que médium que você é na política? Que tipo de mensagem você passa quando você fala da política, né? Que médium que você é na saúde mental, que é o seguinte, como que você passa, vamos pegar o exemplo mais comum que está hoje, a questão do corona, né? Como que você fomenta essa energia do corona? Você alivia as pessoas que ouvem a sua fala ou você aterroriza a mente delas, né? Que médium que você é no seu relacionamento pessoal? Que tipo de mediunidade você tem ali? Que médium você é no Facebook, né? Que tem pessoas que rezam, ajoelham e falam de Deus, né? E vai no Facebook e detona, né? Qualquer pessoa que tenha um pensamento diferente dela. Ou que médium você é no Instagram, né? Porque às vezes pessoas que podem até ser boas no Facebook, mas vai no Instagram. Eu não conheço nada dessa mídia, mas eu tô falando o que ele está me falando aqui no meu ouvido. Se vocês quiserem contestar, vocês falam, eu respondo para vocês, né? Que médium você é no Instagram, né? Quando as pessoas vê, página que fala no Instagram? Não é página. Quando a pessoa vê a sua página no Instagram, o que ela fala? Nossa, essa pessoa, o que ela é? Nossa, que pessoa mansa, calma, amorosa, né? Pessoa que só traz mensagens boas, coisas bonitas, né? Ou quando a pessoa entra no seu Facebook, vê lá as publicações, né? Essas coisas aí. Que médium você é nesse lugar? Porque, se vocês lembrarem, ele falou sobre mediunidade da luz e das trevas, mas falou também assim, que tem gente que trabalha meio-dia na luz e trabalha meio-dia nas trevas. Tem gente que trabalha 5 minutos na luz e o resto do tempo do outro lado, e vice-versa, né? Então, ele disse que vai estar falando isso, mas enquanto ele não falar sobre o assunto de uma forma mais adequada, que ele deseja falar, ele pediu para mim só lembrar isso, para vocês começarem a se verem vocês mesmos. Observem como vocês são. Observe vocês. Pega o Facebook, põe o nome lá, troca o nome. Se você é Maria, põe lá Tereza. Se você é João, põe lá Benedito. E aí olha o Facebook, o e-mail, a mídia. Que tipo de assunto você publica mais? Que tipo de informação você envia?
mais. Então, nós temos que entender a nossa mediunidade, né? Se a gente vê se ela está mais da metade trabalhando para o lado da luz, ou se ela está mais da metade trabalhando para o lado das trevas. Porque, como a gente falou que a mediunidade nos novos tempos, então ele vai abordar a mediunidade no Facebook, a mediunidade no Instagram, a mediunidade no WhatsApp. Tem alguma coisa de... Ah, tem um monte. Só aproveitando um gancho também do Facebook, eu estava pensando essa semana aqui, inclusive eu estava olhando lá. O Facebook ele tem uma lembrança, você que não tem, Mila, ele é assim, ó. De vez em quando ele aparece lá uma lembrança de uma coisa que você postou há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 7 anos atrás. E eu estava analisando isso. Então, que legal, ó. Então, eu estava analisando isso. Aí, a hora que eu veio uma postagem minha assim, eu olhei e falei, nossa, eu escrevi isso? Não acredito que eu escrevi isso. Não acredito que eu compartilhei isso. Acho que vocês fazendo essa fala que o Gerson fez, eu acho que ela é muito importante para todos, né? E eu, graças a Deus, não vou ter esse problema, porque eu não tenho isso daí. Então, dá para mim se esconder, né, das palhaçadas que a gente faz e a gente olha e fala, meu Deus, eu fiz isso, como eu pude fazer isso, né? Então, eu, bastante tempo atrás, antes de conhecer Deus, eu tinha muita dificuldade na parte política, principalmente, porque eu julgava errônea a postura da equipe política do país inteiro, como um todo, né? Porque, graças a Deus, eu não sou partidário, né? Porque aquele que tem partido, ele fica cego, ele não consegue enxergar o outro. Ele acha que ele está certo e o outro está errado. E eu estava sempre descontente com todo mundo, porque eu via que todo mundo fazia coisas que eu acho que não era correto. Mas depois, conhecendo Deus, conhecendo Jesus, eu pude ver porquê disso, né? Inclusive, só para vocês entenderem um pouco algumas experiências, né? Eu estava um dia muito descontente com alguns políticos aí, que não precisa falar nome. E aí Jesus me chamou a atenção, falou, por que você está nervoso com isso daí? Falou, as coisas que estão acontecendo, né? E é desses momentos difíceis aí como que fala como é que é a palavra correta para isso? Esses desvios de dinheiro, né? Esses desvios. Corrupção. A corrupção, a palavra é corrupção, né? Com essa corrupção, né? Um país tão rico como o nosso, numa situação por causa da corrupção, né? E aí ele falou assim, olha, mas essas pessoas estão muito boas, elas melhoraram. Antigamente elas matavam, elas cortavam a cabeça, cortavam a perna, cortavam a língua, queimava, crucificava, né? Agora eles só são corruptos, né? Então, perto do que eles faziam antes, melhoraram bastante. Então, e aí eu pude vendo também, e respeitando, né, a criação de Deus, que o processo faz parte, tem essas coisas, entende? E, então, antes eu fazia umas críticas muito acirradas sobre essas questões. Hoje, graças a Deus, isso não me incomoda mais. Reconheço a distorção, a discrepância, ou a não conformidade com a legalidade jurídica do país, ou política do país, mas há uma força lá no fundo, uma força interior que me dá assim, muita esperança, muita fé, muita confiança que isso vai melhorar, que a gente, como disse o Marcelo agora há pouco, né? Os nossos irmãos lá, os muçulmanos, eu estava vendo alguma coisa também que o Marcelo falou agora aí, algumas escolas lá, eu não vou falar do Oriente Médio lá, porque eu não sei dividir muito quem lá, entende? Mas algumas escolas lá estão pegando crianças que são de xiita e pegando outros que são cristãos, sulitas e pegando xiitas e pondo todo mundo junto e falando para as professoras, falando que somos todos iguais, que somos todos filhos do mesmo Deus e tal. Então a gente vê que o mundo está modificando, né? E eu tenho certeza absoluta que se Deus fez um projeto, alguns dizem que Deus errou, né? Até tem um trecho da Bíblia lá que fala disso. Mas eu tenho certeza que Deus é perfeito. Se ele não for perfeito, nós estamos com um problema muito sério para resolver. Mas como eu tenho certeza que ele é perfeito, né? Que ele é perfeito, então isso tudo vai dar certo, né? Como disse Jesus quando ele fez a última ceia, né? Ele disse isso: eu estou bebendo, fazendo a ceia com vocês, do pão e do vinho. Nós só faremos uma nova ceia, novamente, no grande dia. Então, com certeza, vai ter um dia que a gente vai sentar, teoricamente, com Jesus, né? E vamos
fazer uma ceia de pão e vinho, não sei se vai ser pão e vinho, porque naquela época tinha vinho, agora tem cerveja, não sei o que ele vai usar nessa ceia, né? É o uísque, não sei, porque naquele tempo também, né, tomar vinho. Será que Jesus, se ele chegasse hoje, ele tomaria vinho quente ou tomaria cerveja gelada, né? É uma questão, nós não podemos tirar isso daí. Então, não estou preocupado como é que vai ser a última ceia. Mas ele fala que ele faria uma outra ceia com ele, seria no grande dia, né? Então, vamos aguardar aí que muitos possam estar tendo já esse grande dia de cear com ele, de tomar vinho com ele, de que a Thaís almoçou com ele outro dia, né? E outras coisas nós temos feito junto com ele, na presença dele, né? Então, até como será simbolicamente esse grande dia do Senhor para nós. Então, pode ser o dia que a gente conhece Deus, o dia que a gente conhece Jesus pessoalmente. Então, tem muito a se pensar nesse campo da alma humana. Mas guardem as frases, as palavras e os temas, porque o dia que o Zaider for falar sobre isso, né? Ou se você quiserem já ir pensando nisso e tirando, né, Gerson? Já ir falando, nossa, vai lá e troca seu nome, põe um nome lá diferente do teu, né, no Facebook. Outra foto também. Olha que ideia legal. Pega, gente. Olha que ideia, hein? Vamos falar baixo, nos espíritos escutam esse negócio, aí vai sobrar até para minha cabeça. Pega o nome de uma pessoa que você não gosta e põe no seu Facebook pensando que é você. Aí você lê tudo que está lá e fala assim, nossa, como que essa pessoa é? Né? Aí tomara que você faça assim, olha, eu li tudo que essa pessoa posta, publica, eu não gosto dela, mas essa pessoa é fantástica, né? A Célia fez uma cara de desaprovação aqui que não desceu de jeito nenhum aqui na minha barriga, né? Mas tomara que seja isso, que você possa pôr o nome de uma pessoa que você não gosta, e aí você lê tudo e fala assim, nossa, agora eu vou passar a gostar dessa pessoa, porque ela é muito bacana, ela é muito legal, né? Agora, se você falar realmente essa pessoa não vale nada, eu não aprovo nada do que essa pessoa está fazendo, então eu acho que está na hora da gente botar a mão na consciência e pensar.